Olá, boa noite. Boa noite. Ao lado de Alckmin, em São Paulo, Temer nega a derrota na Câmara e diz que deve sancionar a renegociação das dívidas dos estados. Odebrecht e Braskem fecham um acordo de leniência bilionário com os Estados Unidos e Suíça. A empreiteira admitiu o pagamento de propina de mais de US$ 1 bilhão em 12 países. Senador Lindbergh Farias, do PT, é condenado pela segunda vez em uma semana. Caça ao terrorista. A polícia alemã procura um tunisiano por suspeita do ataque com um caminhão em Berlim. E a chuva volta a provocar estragos e transtornos em São Paulo. Várias regiões tiveram alagamentos e cerca de 14 árvores caíram. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Próximo domingo. O Mesa Redonda vai contar histórias e relembrar conquistas. 2016 foi um ano importante para o esporte brasileiro. Por isso, nada melhor do que celebrar o espírito olímpico. 33 anos vividos, 31 de natação. É muita experiência e é muita intensidade que a gente coloca em tudo. E eu não queria ter aquela sensação de Londres novamente. Então eu voltei a treinar, voltei a competir e consegui a minha medalha dentro de casa. A conquista não é só do atleta, né? O treinador também faz parte de todo o trabalho até o atleta chegar a ser medalhista. Eu investi todo o meu dinheiro, né, para poder ser a melhor do meu país, né? E a gente também tem muita dificuldade. Você se apaixona pelo esporte, isso aí te motiva até o final e faz você romper barreiras aí. Mesa Redonda Especial Olímpico. Próximo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Em São Paulo, o presidente Michel Temer diz que deve sancionar a lei de renegociação da dívida dos estados, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Temer também negou que o governo federal tenha saído derrotado na votação. O presidente Michel Temer visitou um dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, entregues hoje a 420 famílias em Mogi das Cruzes. Durante a cerimônia, ao lado do governador de São Paulo, tentou demonstrar que mantém o apoio do aliado e desfazer rumores de que o PSDB de Geraldo Alckmin estaria se afastando do governo do PMDB. Alckmin correspondeu com uma crítica indireta ao PT. No Brasil de hoje, não há espaço para nós contra eles. O Brasil de hoje tem que ser de nós, cidadãos brasileiros,
que estamos aprendendo com esta dura crise. No discurso, Temer mencionou o pacote de ajuda aos estados aprovado ontem na Câmara, que aumenta em 20 anos o prazo para pagar dívidas com a União. Os deputados retiraram do texto as condições que tinham sido definidas pelo governo federal para que os estados endividados pudessem renegociar, como cortar gastos e congelar a contratação de pessoal. O presidente minimizou a derrota. A primeira impressão que se deu ontem foi interessante, foi curiosa. O governo foi derrotado, né? E não é nada disso. O que nós mandamos, o que nós fizemos, foi exatamente o projeto de lei para confirmar a repactuação da dívida que nós fizemos com os estados. Aos jornalistas, Temer disse que, apesar das modificações feitas pela Câmara, não pretende vetar o projeto, mas que só será aprovado o acordo se o Estado assumir compromissos para sanear as finanças. Essa contrapartida tem que estar muito bem alinhavada. Caso contrário, cria-se problema para o Estado e cria problema para a União. Isso nós vamos acertando aos poucos, não é? Note que a minha tendência maior é não vetar, evidentemente. No Rio Grande do Sul, mais confusão no terceiro dia de votação do pacote encaminhado pelo governo gaúcho à Assembleia Legislativa. Ao todo, 5 projetos para tentar conter a crise financeira já foram aprovados. Ontem, depois de mais de 16 horas de discussão, foi aprovada a extinção de 6 fundações gaúchas. Entre elas, a TV Educativa do Estado. A estimativa é que 1.200 funcionários sejam demitidos caso todas as extinções sejam aprovadas. Do lado de fora da Assembleia, foram registrados tumultos e confrontos entre manifestantes e a Brigada Militar. 2 mulheres foram presas. Segundo a Brigada Militar, 4 policiais militares ficaram feridos. Entre os manifestantes, pelo menos 2 policiais civis ficaram feridos. Ministério Público denuncia o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, por improbidade administrativa. Cabral e 2 ex-secretários são acusados de autorizar ilegalmente, em dezembro de 2010, o funcionamento de uma siderúrgica em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O MP alega que o governo de Cabral autorizou o funcionamento da empresa, mesmo sem ela ter preenchido os requisitos necessários para a obtenção da licença de operação. O caso ocorreu após a companhia ter recebido incentivos fiscais do governo estadual para se instalar na região. Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, estão presos em Bangu devido às investigações da Lava Jato e da Operação Calicut. Ele já é réu em 2 ações penais. O PMDBista é acusado de receber propinas de empreiteiras com obras no Rio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o desbloqueio das contas do prefeito Eduardo Paes. O PMDBista teve o bloqueio efetuado no início do mês. Ele foi acusado de improbidade administrativa. O caso envolve a construção de um campo de golfe na Barra da Tijuca para a Olimpíada. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura beneficiou indevidamente a Fiore Empreendimentos Imobiliários com o pagamento das taxas ambientais referentes à construção do local. Em delação premiada, executivos da Odebrecht dizem que a empreiteira pagou imóvel para o Instituto Lula. A informação é do jornal Folha de São Paulo. As declarações foram feitas por Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, Alexandrino Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais, e Paulo Melo, ex-diretor superintendente da Odebrecht Realizações Imobiliárias. E de acordo com o jornal, a empreiteira comprou o imóvel em 2010 e, segundo os delatores, seria destinado à construção de uma nova sede do Instituto Lula. O imóvel, que fica na rua Doutor Haberbeck Brandão, no número 168, na Zona Sul, é o ponto central na denúncia em que o ex-presidente Lula, do PT, é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sobre este caso, Lula virou réu no início da semana. Segundo os delatores, a ideia era que após a Odebrecht comprar o imóvel, outras grandes empresas ajudassem a construir o prédio do Instituto Lula. Os executivos disseram que o petista e a ex-primeira-dama Marisa Letícia foram conhecer o terreno, mas não gostaram do local. Com isto, Marcelo Odebrecht determinou a Paulo Melo que procurasse outros imóveis. No entanto, o projeto não foi para frente.
A compra do terreno, segundo os investigadores, seria uma das formas do ex-presidente receber a propina da Odebrecht. O Ministério Público aponta ainda na denúncia aceita por Moro que uma cobertura vizinha que Lula mora em São Bernardo do Campo foi comprada pela Odebrecht por R$504 mil e dada ao ex-presidente. O negócio teria contado com a ajuda do advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira, que também virou réu. Ao aceitar a denúncia, Moro determinou o sequestro do apartamento de São Bernardo do Campo. Caso haja condenação, o imóvel será leiloado e o dinheiro revertido à vítima do crime. O Instituto Lula disse que não comenta supostas delações. Afirmou que delações não são prova, quanto mais supostas delações. A nota diz ainda que o ex-presidente não solicitou nenhuma vantagem indevida e sempre agiu dentro da lei. E voltou a dizer que o terreno nunca foi do Instituto Lula e tampouco foi colocado à sua disposição. E que este é o grau de loucura que a Lava Jato chegou na sua perseguição contra o ex-presidente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que a Odebrecht admitiu ter pago pouco mais de $1 bilhão em propinas. A empreiteira pagou 788 milhões de dólares a funcionários do governo, a representantes desses funcionários e a partidos políticos de 12 países entre 2001 e 2016. Já a Braskem, braço petroquímico da Odebrecht, admitiu o pagamento de 250 milhões de dólares como suborno de 2006 a 2014. As duas empresas assinaram acordos de leniência com os governos da Suíça e dos Estados Unidos com o objetivo de suspender ações judiciais contra as companhias nos dois países. Para o Departamento de Justiça norte-americano, este é o maior caso de suborno internacional na história. A Odebrecht pagará multa de R$3 bilhões e 820 milhões às autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça. Já a Braskem pagará R$3 bilhões e 100 milhões. O Brasil ficará com R$5 bilhões e 300 milhões. O restante com os outros dois países. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre este acordo de leniência. O acordo firmado pela Odebrecht e pela Braskem, braço petroquímico da construtora, para devolver o equivalente a 6,9 bilhões de reais aos governos dos Estados Unidos, da Suíça e do Brasil, foi celebrado pelos procuradores da Lava Jato como um grande feito, um feito histórico. O maior acordo do gênero já firmado no mundo. O fato realmente merece celebração, sobretudo porque o Brasil vai ficar com a maior parte dessa grana, 5,3 bilhões de reais. Mas é preciso levar em conta o seguinte: a corrupção rendeu à construtora muito, mas muito mais do que isso. A Folha de São Paulo noticiou dias atrás que apenas com 2 medidas provisórias que um de seus ex-diretores admitiu, confessou ter comprado no Congresso Nacional, o grupo Odebrecht obteve vantagens tributárias e fiscais de algo como 8,4 bilhões de reais entre 2006 e 2015. O dinheiro roubado retornará em prestações pelo prazo de 23 anos, mas a Odebrecht passa a usufruir imediatamente do direito de voltar a firmar contratos com o Estado, o que é motivo de festa também para a empresa. Esse tipo de acordo, no fundo, funciona como um negócio convencional. Quando as duas partes concordam, cada uma acha que levou vantagem sobre a outra. Boa noite. O senador Lindbergh Farias, do PT, é condenado pela segunda vez em uma semana. O senador líder da oposição no Senado foi condenado por improbidade administrativa. A pena é de 5 anos de suspensão de direitos políticos e multa de R$640 mil. Segundo o Ministério Público, quando era prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Lindbergh fez um acordo político com o ex-vereador José Agostinho de Souza entre janeiro de 2005 e abril de 2007. No acordo, várias pessoas da família do vereador foram nomeadas para cargos na prefeitura em troca de apoio político na Câmara Municipal. Na semana passada, o juiz Gustavo Quintanilha Teles de Menezes já havia condenado Lindbergh em outra ação de improbidade administrativa. Segundo o magistrado, quando era prefeito, Lindbergh distribuiu caixas de leite e cadernetas de controle de distribuição com um logotipo criado para o seu governo impresso no material. Num outro processo, Lindbergh Farias
teve os bens bloqueados pela dispensa de licitação em convênio feito com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em sua defesa, o senador disse estar sendo perseguido pelo juiz e que tem plena convicção que a decisão será revertida e a justiça prevalecerá. Câmara de Ribeirão Preto aprovou a abertura de um processo de cassação contra a prefeita Darcy Vera, do PSD. Ela é acusada de chefiar um esquema que desviou 45 milhões de reais dos cofres públicos. Darcy Vera está afastada do comando da prefeitura. Ela chegou a ser presa pela Polícia Federal no começo do mês, mas foi solta por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Caso seja cassada, mesmo que seu mandato termine em 31 de dezembro, Darcy Vera ficará inelegível por 8 anos. Começou hoje a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, um ano após um incêndio que destruiu o edifício. O trabalho de restauro vai ser possível graças a uma parceria entre os governos estadual e federal, a Fundação Roberto Marinho, o EGP, Grupos Energias de Portugal e Itaú. A reinauguração do museu está prevista para o primeiro semestre de 2019 e o custo total da obra vai ser de 65 milhões de reais. 34 milhões são investimentos da iniciativa privada. A primeira fase dos trabalhos vai durar 1 ano e prevê a recuperação das fachadas e janelas. Nessa etapa, não será preciso alterar a operação das linhas da CPTM e do metrô na Estação da Luz. A segunda fase da obra vai ser a construção da cobertura e a terceira, o interior do edifício. Um incêndio no dia 21 de dezembro de 2015 destruiu o prédio. O verão começou com um dia típico aqui na capital paulista, sol, calor e pancadas fortes de chuva. A cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos nesta tarde. E será que essa chuva continua amanhã? Vamos à previsão com Fernanda Azevedo. Amanhã o dia será típico de verão, com muito calor durante o dia e temporais à tarde. Uma massa de ar quente e úmido predomina sobre o estado e garante um dia de bastante sol e calor em praticamente todas as regiões, mas deve chover. No centro-oeste, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia. Em Votuporanga, a máxima chega aos 34 graus. Mais ao norte do estado, as pancadas ficam concentradas no fim da tarde. Em Ribeirão Preto também faz muito calor, com máxima de 34 graus. O mesmo ocorre no litoral, calor e chuva à tarde. Em Caraguatatuba, máxima de 32 graus. Aqui na capital paulista, teremos 3 dias de muito calor e pancadas de chuva. Amanhã o tempo segue abafado, mínima de 19, máxima de 31 graus. Na sexta, faz até 32 graus. No sábado, véspera de Natal, a mínima será de 20 e a máxima de 30 graus. E a chuva forte em São Paulo provocou pelo menos 10 pontos de alagamento. Várias árvores caíram. Esta árvore caiu sobre um carro na rua Radoc Lobo, nos Jardins. Uma pessoa foi socorrida pelos bombeiros e ficou levemente ferida. Estava descendo a rua, né? De repente eu ouvi um barulho muito forte, né? E quando eu senti uma pancada na minha cabeça, né? E quando eu olhei para cima, tinha uma árvore caída em cima do meu carro. O fornecimento de energia foi cortado e os vizinhos ficaram sem luz. Até às 7 horas da noite, a prefeitura tinha registrado 14 quedas de árvores pela cidade. Uma delas caiu aqui na rua Nova York, no Brooklyn. É uma árvore grande que ficava aqui na calçada. Ela caiu por lado de dentro dessa residência. Aparentemente ninguém ficou ferido, mas segundo os moradores, era uma árvore que, por ser antiga, já tinha sido alvo de uma notificação na prefeitura para que ela fosse retirada. Ali perto, também no Brooklyn, houve outras árvores caídas. A copa dessa daqui era tão grande que os galhos ficaram espalhados e bloquearam o trânsito. O coqueiro deste prédio também tombou com o vento e a chuva e impediu a passagem dos carros. A fiação foi rompida em vários pontos e os moradores do bairro também ficaram sem energia. Todos os apartamentos sem luz. Estamos já na base do gerador. Se não fosse o gerador? Todo mundo estoura. Portão, bombas, todo mundo escuro. O nosso síndico, outros prédios já tinham pedido para vir retirar a árvore. Mas não vieram? Não. No shopping Aricanduva, na Zona Leste, uma placa de gesso cedeu com a força do temporal. Ninguém ficou ferido.
A AES Eletropaulo disse que as equipes estão nos locais mencionados na reportagem, mas por enquanto não há previsão de retorno da eletricidade e não conseguimos contato com a prefeitura. A polícia da Alemanha procura um tunisiano suspeito de ataque com um caminhão em Berlim. A polícia começou a procurar o tunisiano depois de encontrar um documento de identidade debaixo do banco do motorista do caminhão que atropelou uma multidão numa feira de Natal de Berlim. O documento está em nome de Anis Henry, nascido na Tunísia em 1992. Ele entrou na Alemanha em julho de 2015 e pediu refúgio em abril passado. O pedido foi recusado. Ele ainda não foi deportado por falta de papéis de identificação. Anis é conhecido das agências de segurança por ligações com pessoas próximas ao Estado Islâmico. O grupo terrorista assumiu a responsabilidade da ação. O massacre num local simbólico de Berlim, diante de uma igreja bombardeada na Segunda Guerra Mundial, desencadeou medidas de segurança em toda a Europa. Em Londres, as ruas perto do Palácio de Buckingham foram fechadas durante uma cerimônia militar. A polícia disse que foi um teste para proteger as grandes multidões nos dias do ritual da troca da guarda na residência da Rainha Elizabeth. O Reino Unido está em seu segundo maior nível de alerta contra o terror. Uma série de explosões no mercado de fogos de artifício no México deixa pelo menos 31 mortos e mais de 70 feridos. Ainda há quase 50 desaparecidos. 6 grandes explosões aconteceram em cadeia no mercado conhecido como San Pablito, na comunidade de Tupetec, no subúrbio da Cidade do México. O mercado tinha um tamanho de 2 campos de futebol com mais de 300 barracas e estava lotado por causa das festas de fim de ano. O fogo foi controlado depois de 3 horas e tudo ficou destruído. As causas do acidente ainda não são conhecidas. O mercado tinha licença de funcionamento e já havia passado por outros 2 incêndios há alguns anos. Na Colômbia, um avião de carga não consegue decolar, ultrapassa a cabeceira da pista e cai. 5 pessoas morreram e uma ficou ferida. O Boeing 727 da companhia Aerosucre tentou decolar do aeroporto de German Orlan, na cidade de Puerto Carreño, na fronteira com a Venezuela. Moradores que estavam na cabeceira da pista quase foram atingidos e filmaram a tentativa de decolagem. O cargueiro conseguiu decolar, mas acabou caindo 3 minutos depois e explodiu no solo a 10 quilômetros do aeroporto. Morreram o piloto, o copiloto, um engenheiro de voo, um despachante e um operador de empilhadeira. Um técnico de voo sobreviveu e está internado em estado grave. As causas do acidente ainda não são conhecidas. A menina síria de 7 anos que contava pelo Twitter o que ela via em Alepo foi recebida na Turquia pelo presidente Erdogan. Bana al-Abed foi resgatada de Alepo segunda-feira, depois do acordo de cessar-fogo acertado entre Rússia e Turquia. Hoje ela foi recebida com a família pelo presidente Tayyip Erdogan em Ankara. Desde setembro, com a ajuda da mãe, Bana tuitava sobre os horrores que via na região dominada pelos rebeldes jihadistas e bombardeada pelo regime de Bashar al-Assad. Em inglês, ela falava sobre o medo dos bombardeios. I am afraid of the bombing. Em 3 meses, Bana ganhou mais de 350 mil seguidores e comoveu o mundo. Hoje ela tuitou que teve muito prazer em conhecer Erdogan. A Turquia apoia os rebeldes que tentam derrubar Bashar al-Assad e já abriga 2 milhões e 700 mil refugiados sírios. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não há mágica nem ideias iluminadas para que a economia comece a crescer rapidamente. O ministro disse que existe a possibilidade, mas que não conta com o PIB positivo no primeiro trimestre do ano que vem. Ele destacou os esforços do Banco Central para reduzir a inflação e entrar numa trajetória mais positiva em 2017. Segundo Meirelles, no próximo ano, a reforma da Previdência será prioridade número 1 para o governo. Ele também comentou sobre a aprovação pela Câmara do projeto de lei que prevê a renegociação das dívidas dos estados. Caso não seja vetado, e prevalecer, portanto, esse modelo, como foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, aí sim, cada estado vai trazer aqui o seu plano
E nós vamos analisar tecnicamente, fazer as contas e ver se o plano, de fato, resolve a situação fiscal dos estados. Prévia da inflação oficial é a menor para dezembro desde 1998. Segundo o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo 15, considerado uma prévia da inflação oficial, perdeu força este mês e recuou de 0,26% para 0,19%. O IPCA 15 fechou o ano com taxa de 6,58%, próximo do teto da meta da inflação do governo federal, que é de 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo Temer decidiu fazer uma reforma trabalhista por medida provisória, como a gente acabou de saber agora de noite. Além do mais, pode permitir o saque de até R$1.000 de contas do FGTS no ano que vem, com o argumento de que isso pode ajudar trabalhadores endividados. O que sobraria da CLT? Férias de 30 dias, 13º salário, jornada máxima de 44 horas por semana. O resto poderia ser negociado. Como se diz, vale o negociado sobre o legislado, o acordo de sindicatos e empresas sobre quase tudo o que está escrito na lei. E o que pode ser negociado? Quase tudo em tese. Se a pessoa pode ser contratada por hora, por dia, mês, a jornada poderá durar até 12 horas por dia e no máximo 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser parcelados em até 3 vezes. Pode haver acordos variados para trabalho em casa, registro de ponto, participação nos lucros, horário de intervalo. A medida provisória ainda está ficando pronta agora nesta noite. Em tese, reforma trabalhista pode diminuir o desemprego, facilitar vários tipos de contratação, de acordo com as necessidades das empresas. É mais ou menos assim que funciona em países como os Estados Unidos, mas bem diferente da Europa, por exemplo. Em tese, funciona e facilita a contratação de certos tipos de trabalhadores para certos tipos de trabalho. Na prática, a teoria são outros 500. Há grandes categorias de trabalhadores que têm sindicatos inoperantes ou mesmo vendidos. Há trabalhadores que não têm nem mesmo organização. Em suma, a gente ainda sabe pouco do impacto de uma coisa tão importante para ser decidida quase por decreto. Boa noite. A Petrobras anunciou a venda de participações em áreas do pré-sal e usinas térmicas para a francesa Total. A operação tem o valor de 2 bilhões e 200 milhões de dólares. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que os desinvestimentos da estatal chegam a 13 bilhões de dólares. Segundo ele, a reestruturação vai ajudar na recuperação da solidez financeira da companhia e vai sustentar uma produção crescente com foco em óleo e gás. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Não perca as histórias emocionantes do Mesa Redonda Especial Olímpico. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.